Convido todos presentes para juntos fazermos a oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhores vereadores, senhores e senhoras presentes, ouvintes da Rádio Difusora e da Inconfidentes FM e de todos e dos internautas, boa noite. Daremos início nesse instante à 5ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Inconfidente. Para tanto, solicito a secretária a leitura do livro de presença. Presença dos senhores vereadores, a 5ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Inconfidentes, Estado de Minas Gerais, realizada em 14 de abril de 2014, com início às 19h35. Vereadores: Alexandre Benedito Gomes, Benoni Teixeira, Francisco de Paula Correia, José Antônio Teodoro, José Laércio Barbosa, José Ivan Batista, José Ricardo Souza, Osmar Benedito de Mira e Carlos Eduardo Souza. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Solicito à secretária que faça a leitura da ata anterior. A ata da 4ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Inconfidentes, Minas Gerais, realizada em 24 de março de 2014. Aos 24 dias do mês de março de 2014, com início às 19h27, reuniu-se no plenário o vereador Marcelo Pereira, da Câmara Municipal de Inconfidentes, Estado de Minas Gerais, a edilidade local, sob a presidência do vereador Alexandre Benedito Gomes, estando presentes os seguintes vereadores: Benoni Teixeira, Carlos Eduardo Souza, Francisco de Paula Correia, José Antônio Teodoro, José Ivan Batista, José Laércio Barbosa, José Ricardo Souza e Osmar Benedito de Mira. Dando início aos trabalhos, o senhor presidente solicitou à secretária a leitura da ata da reunião anterior. Após a leitura, o presidente passou a mesma em votação, sendo aprovada por unanimidade. Dando sequência aos trabalhos, o senhor presidente solicitou a leitura do expediente do Executivo, sendo o projeto de lei número 1254/2014, que autoriza o Poder Executivo conceder auxílio moradia e auxílio alimentação, água potável aos médicos vinculados ao programa Mais Médicos para o Brasil, de autoria da senhora prefeita municipal. Projeto de lei número 1255/2014, que autoriza a inclusão de ações em programas do PPA e abertura de crédito especial em favor do Fundo Municipal de Saúde para o fim que especifica de autoria da senhora prefeita municipal. Em respeito ao disposto no artigo 142 do Regimento Interno, o presidente concedeu a palavra aos vereadores que desejassem fazer o uso por 5 minutos para breves comentários sobre a matéria do expediente ou sobre qualquer assunto de interesse público. Vereador Benoni Teixeira, fazendo uso da palavra, em resposta ao colega vereador Carlos Eduardo Souza, informou que, segundo o deputado Rodrigo de Castro, que esteve no local, vai ser possível a construção da obra, da policlínica. Finalizando, o vereador disse que a prefeita está dando continuidade aos trabalhos, coisas que os prefeitos anteriores não conseguiram. O vereador solicitou do setor de obras que realize o cascalhamento na estrada da Dona Maria do Dito Alves, moradora do bairro Monjolinho. O vereador Francisco de Paula Correia, fazendo uso da palavra, perguntou ao colega José Ricardo se a prefeitura firmou o convênio com o Hospital de Ouro Fino, porque algumas pessoas comentaram que ainda não estaria atendendo a população de Inconfidentes. Continuando, o vereador comentou que, em gestão anterior, ele participou de uma reunião com a direção do hospital e o convênio não tinha sido renovado, pois a CND, certidão negativa de débito do hospital, estaria vencida, o que impede do município renovar o convênio. Finalizando, o vereador perguntou ao colega se ele tem uma posição quanto aos reparos que precisam ser realizados no bueiro do bairro Monjolinho.
Vereador Osmar Benedito de Mira, fazendo uso da palavra, informou que o Departamento de Assistência Social conta com 2 carros. O vereador informou que o departamento necessita de um motorista para o setor. O vereador solicitou atenção da administração, pois tem operador de máquinas trabalhando como motorista e a máquina está ficando parada. Está faltando um motorista, chamar do concurso. O vereador José Laércio Barbosa, fazendo uso da palavra, comentou a ordem do dia, que o projeto de lei Programa Mais Médicos para o Brasil é de grande importância. O vereador desejou boas-vindas ao médico cubano, que em breve estará atendendo o setor de saúde. O vereador José Ivan Batista, fazendo uso da palavra, apresentou algumas indicações verbais, sendo elas que a administração municipal providencie os reparos necessários próxima à residência do senhor Adão Lazinho, limpar a rede de esgoto nas proximidades do gigante e providenciar a realização dos carreadores. O vereador José Antônio Teodoro, fazendo uso da palavra, agradeceu o setor de obras pela retirada dos galhos na estrada e apresentou uma indicação verbal, que a administração providencie o acostamento no trecho do Alto Posto até o bairro Bom Jardim. O vereador disse ter conhecimento que é de competência da DR, mas em 2005, na gestão do ex-prefeito Celso Bonamiche, foram realizadas melhorias. O vereador ressaltou que o trecho tem alto fluxo de ciclista e pedestre. O vereador José Ricardo Souza, fazendo uso da palavra, em resposta ao colega Francisco de Paula Correia, informou que as pessoas que estão falando que o hospital não está atendendo estão equivocadas. O atendimento está realizado e um convênio foi firmado no último dia 11 de março do corrente ano, e que, infelizmente, ele teve que usar do serviço de saúde e foi muito bem atendido. O vereador agradeceu ao Departamento de Saúde Municipal pelo atendimento. Continuando, em resposta ao vereador Carlos Eduardo Souza, o vereador informou que o deputado Rodrigo de Castro já conhecia o local e veio, depois de aterrado, confirmar o apoio total dele nesse projeto. O vereador ressaltou o equívoco quanto ao nome Policlínica, deveria ser Complexo da Saúde. Continuando, o vereador informou que o convênio está assinado, que o projeto aprovado houve algumas mudanças do governo do Estado. E sobre a contrapartida do município, até então, contrapartida do município seria do aterro e de toda a infraestrutura, mas mais a base, e o Estado ficando com a parte do chão para cima. O vereador informou que o Estado vai subsidiar, através de um recurso, boa parte desta infraestrutura, em torno de 30% a 40%, que foi necessário modificar a planilha de custo. Continuando, quanto à segunda pergunta apresentada pelo vereador Carlos Eduardo Souza sobre o BDMG, o vereador informou que tinha marcado uma licitação presencial para o dia 21 de março, mas não aconteceu porque um dos interessados levantou questionamento sobre a planilha, que após análise foi constatado um erro de cálculo e vai ser marcada uma nova data, no máximo 15 dias. Finalizando, o vereador informou que no último dia 13 de março, ele, juntamente com os colegas Carlos Eduardo e Francisco de Paula Correia, participaram da eleição da Câmara Mirim na Escola Estadual Felipe dos Santos. O vereador realizou a leitura dos nomes dos vereadores mirins eleitos, sendo eleitos do 9º ano. Lídia Guide Donar, com 31 votos, Iago Mateus Domingues, com 13 votos, Lucélia da Silva Rodrigues, 12 votos, ficando como suplente Luana Aparecida Pereira, com 10 votos. Eleito no 8º ano, Samuel Almeida, com 25 votos, Daniela Aurélia, 13 votos, Vitor Hugo, 8 votos, ficando como suplentes Luana Carol, 7 votos. 6º e 7º anos, Gabriel Maduro, 16 votos, Walter Bonamiche Júnior, 13 votos, Moisés de Paula, 10 votos, ficando como suplente Eduarda Junqueira de Carvalho da Silva, com 10 votos. O vereador disse que em breve o presidente marcará a reunião de posse dos vereadores mirins. Na sequência, o vereador Carlos Eduardo Souza, fazendo uso da palavra, agradeceu aos colegas Francisco de Paula e José Ricardo que acompanharam ele no bairro Monjolinho, para dar vistas à situação de um bueiro e que a obra já foi realizada. O vereador apresentou seus agradecimentos ao setor de obras. Continuando, o vereador agradeceu ao senhor presidente pela nomeação na portaria para fazer parte da comissão para a eleição dos vereadores mirins, que ele
que ele é vereador há 4 mandatos e não é fácil a eleição, e que a eleição dos vereadores mirins não foi fácil, foi muito disputada. O vereador apresentou uma indicação verbal, que a administração municipal realiza um serviço de máquina para o senhor José Bernardo, morador do bairro dos Bernados. Finalizando, o vereador comentou sobre a policlínica, que ele leu a matéria e viu a mudança do nome para o Complexo da Saúde, que a crítica, quando apresentada, tem que ser bem feita para ter bons resultados. Que foi bom ele falar, o deputado já esteve no local, que ele torce muito para que a obra seja realizada, pois cada prefeito tem que deixar seu marco. Dando início, segunda parte da reunião, atenção ao artigo 119 do Regimento Interno, uma vez lidas as proposições apresentadas pela senhora prefeita, o presidente solicitou à secretária a leitura e uma distribuição da cópia do projeto de lei 1.254 e 1.255 de 2014 a todos os vereadores. Continuando, o presidente colocou o projeto de lei número 1.252 de 2014, que institui o Conselho Municipal de Trânsito em discussão, que recebeu o parecer favorável das comissões competentes, Departamento Jurídico. O vereador José Ricardo Souza ressaltou que, para a realização da sinalização das ruas, é necessária a criação do Conselho, que é a primeira vez que será incluído o representante da Câmara no Conselho. O vereador Benoni disse que o projeto é de grande importância para o município e vai facilitar os trabalhos da autoescola. O vereador Francisco de Paula Corrêa comentou que, infelizmente, demorou para o projeto chegar na Câmara. Projeto esse que trata de uma necessidade do município. Colocado em votação, o projeto foi aprovado. Continuando, o presidente, atenção ao inciso 4º do artigo 142 do Regimento Interno, concedeu a palavra aos vereadores para suas considerações finais. O vereador Benoni Teixeira, fazendo uso da palavra, comentou que o presidente marcou uma reunião onde estiveram presentes comerciantes que fazem uso da calçada, que tudo foi explanado pelo setor de tributos municipal, que surgiu o comentário que o vereador gostaria que retirasse as cadeiras da calçada. O vereador ressaltou que ambas partes entraram em um consenso. Finalizando, o vereador ressaltou a importância da colocação dos banheiros públicos para a população. O vereador José Laércio Barbosa, fazendo uso da palavra, agradeceu ao senhor presidente pela reunião realizada com os comerciantes, que foi muito bem conduzida. O vereador agradeceu os comerciantes presentes e informou que vai ser encaminhado um projeto de lei para regularização. Continuando, o vereador informou que o deputado Rodrigo de Castro esteve no município no último dia 21 de março. O vereador comentou ainda que foi realizado um levantamento da quantidade de lâmpadas queimadas na rodovia Otacílio Bonamichi e que o colega José Ricardo Souza está mantendo contato com a direção da CEMIG para a regularização do local. Finalizando, o vereador parabenizou o trabalho que vem sendo realizado no bairro Boa Ventura, na família do senhor Renato Leite. O vereador apresentou uma indicação verbal, que a administração providencie o cascalhamento no bairro Monjolinho, nos trechos do sítio do senhor Laércio Alves e os separos na primeira rua do bairro Pinhalzinho dos Góes. E parabenizou o colega Benoni pela chegada do seu neto. O vereador José Ivan Batista, fazendo uso da palavra, agradeceu o setor de obra pelo cascalhamento na chegada da casa do senhor José Raimundo e pelo serviço realizado no campo do bairro Boa Vista dos Góes. Finalizando, o vereador convidou toda a população para participar da festa no bairro Boa Ventura, em benefício do Recanto do Quincas, que será realizado nos dias 5 e 6 de abril, e com um leilão de vivos no dia 13 de abril em Confidentes. O vereador Francisco de Paula Corrêa, fazendo uso da palavra, agradeceu o vereador José Ricardo Souza por ter atendido seus pedidos e apresentou mais um pedido ao colega, solicitando uma visita na Avenida Nossa Senhora Aparecida. O vereador Osmar, fazendo uso da palavra, agradeceu os comerciantes que participaram da reunião e disse que surgiu alguns comentários que vereadores têm coisas mais importantes para fazer do que mexer no comércio. O vereador ressaltou que nenhum vereador está questionando a forma do comércio trabalhar. Informou que chegou ao conhecimento dos vereadores que tinha uma denúncia que estava invadindo a rua e o presidente, com o objetivo de ajudar e resolver a questão, convidou os comerciantes para participar da reunião e chegarem em um acordo que ele acredita que ficou bom para os dois lados. Finalizando, o vereador solicitou do setor de obras reparos necessários no redutor de velocidade localizado próximo à casa do senhor José Bahia e a realização do serviço para o senhor Geraldo Zicos, reparos na ponte do bairro Boa Vista da Adelaide com urgência,
pois a mesma está desbarrancando dos dois lados. Na sequência, o vereador José Ricardo Souza, fazendo uso da palavra, informou ao colega Francisco de Paula que vai acompanhar para verificar o serviço na Avenida Nossa Senhora Aparecida. Continuando, o vereador parabenizou o chefe do Departamento de Educação Municipal, o senhor João Paulo, que participou em Poços de Caldas do seminário sobre inclusão escolar. O vereador informou que, a partir desse ano, a escola passou a receber 5 alunos autistas, que demandam preparo, professor de apoio e conhecimento, e participou também, no município de Porto Alegre, do Seminário Internacional de Educação Integral, que acredita que, dentro de 10 anos, toda a escola tenha implantado o sistema integral. O seminário foi presidido pela neta do falecido Leonel Brizola, deputada estadual Juliana Brizola. O vereador Carlos Eduardo Souza, fazendo uso da palavra, agradeceu ao colega José Ricardo e apresentou mais uma pergunta sobre os R$ 70 do abono. Os funcionários estão perguntando. Continuando, o vereador comentou sobre a reunião realizada com os comerciantes, sobre a questão do uso das cadeiras na calçada. Continuando, o vereador informou que tem um motorista da prefeitura dizendo bobagem, que vai fazer uma cilada para o vereador, que ele já sabe quem é, informou que ele tem residência fixa, é somente procurar ele. O vereador informou que já está tomando as devidas providências. Continuando, o vereador passou uma cópia de um informativo para cada vereador sobre a instalação da torre de celular, liberada para 692 distritos de toda a região de Minas Gerais. O vereador José Ricardo informou que esse assunto foi comentado pelo deputado Rodrigo de Castro, que a informação é tentar transformar o bairro Boa Ventura em distrito. O vereador Carlos Eduardo Souza, fazendo uso novamente da palavra, informou que o bairro Boa Ventura é o bairro mais populoso do município. Poderia ser enquadrado, mas Inconfidentes não foi inscrito. O vereador José Ricardo, fazendo uso novamente, informou que o deputado explicou que o objeto de uma lei e o programa só enquadra distrito. O vereador José Ivan, fazendo uso da palavra, informou que está triste. O vereador explicou que, sem ser distrito, não existe possibilidade de instalar a torre de celular no bairro Boa Ventura. O vereador informou ainda que semana passada esteve com um técnico percorrendo o bairro e foram até a divisa, que foi encontrado um ponto no terreno do senhor Carlos Brás, onde avista a torre do município de Ouro Fino, dos bairros Porantava, Piauzinho dos Gós, Cambuí, Bernardo, Grama e Agenor, que, segundo o técnico, a torre custaria o valor de R$ 400 mil, com tudo o que necessita, com garantia. O vereador ressaltou os valores gastos pelos deputados, que trata-se de uma falta de vontade, que em todas as reuniões foi solicitada pela população a instalação da torre de celular. O vereador Carlos Eduardo Souza informou que a torre de celular é uma necessidade da população da zona rural, que os vereadores têm que cobrar e colocar no orçamento do governo. Finalizando, o vereador parabenizou o assessor jurídico, Dr. Gleder Cavenaghi, pela passagem do seu aniversário no último dia 23 de março, desejando felicidades. O vereador Osmar solicitou aos colegas José Ricardo e Francisco de Paula Correia que verifiquem a condição da árvore localizada na Avenida Nossa Senhora Aparecida, próxima à casa da Dona Tereza. O vereador informou que já tirou fotos e precisa que a administração tome as medidas necessárias. O presidente, fazendo uso da palavra, informou que a posse dos vereadores mirins será realizada no próximo dia 27 de março, com início às 20 horas. Continuando, o presidente informou a população do bairro Pessegueiro que nos dias 15 e 16 de abril será realizada na igreja o curso de maquininha roçadeira, curso técnico de aprendizado e manutenção de peças. Nos dias 16 e 17, no bairro Cambuí, ainda não tem lugar definido, que será avisado na próxima reunião. Finalizando, informou a população dos bairros Pessegueiros, Posse e Soledade do Mogi, que no próximo mês iniciará a vacina contra a brucelose. Será paga somente a vacina. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a reunião, agradeceu a presença de todos e, para constar, eu, Jaqueline Veronese Bonamir, secretária DOC, lavei a presente ata que, após lida e aprovada, vai por mim e pelos vereadores assinada. A ata está em apreciação. A ata foi aprovada. Informo a todos que, a partir da próxima reunião, as atas serão disponibilizadas a todos antes da reunião para análise.
Em atenção ao artigo 186 do Regimento Interno, solicito à secretária que faça a leitura da matéria do expediente. Projeto de lei número 1251 de 2014, de autoria da senhora prefeita municipal, que dispõe sobre o controle da natalidade de cães e gatos, adoção e posse responsável e da outras providências. Hoje, as indicações ainda poderão ser realizadas de forma verbal. No entanto, a partir da próxima reunião, as indicações deverão ser escritas apresentadas à Câmara até a sexta-feira anterior à reunião, de acordo com o novo regimento interno. Termina a leitura da matéria do expediente. Passaremos ao uso da tribuna pelos colegas vereadores, escrito pelo prazo regimental. José Ivan Batista. Sim, senhor presidente. Quero fazer alguns agradecimentos aqui. Primeiramente, boa noite a todos, colegas vereadores, ouvintes da rádio Difusora de Ouro Fino e FM de Confidentes. Quero agradecer aí o apoio da prefeitura. Duas viagens que fomos fazer aí sábado, uma em Santa Rita, Sapucaí, pelo Pronatec, onde a prefeitura disponibilizou aí o ônibus, e agradecer também pela viagem de Santa Rita, que fomos a pé, e teve um ônibus para buscar nós também. Muito obrigado aí à prefeita. E agradecer alguns serviços também feitos pelo setor de obras lá, o serviço do Vidal Ramos, carregador de café, serviço do João Batista, e ali pela a rua do Pinhalzinho, que foi uma indicação aí do colega Zé Laércio, né? E depois eu com o João Paulo Bueno, chegamos junto lá também e pedimos, porque vai ter agora a festa em maio, até pedimos o cascalhamento, mas devido o Renatinho, ele falou, não, acho que o cascalhamento é uma perda de tempo, porque já está saindo aí a licitação aí do calçamento, e ele, pelo que ele falou, dentro de breve vai estar fazendo já o calçamento lá. Então, muito obrigado por todo esse serviço. Por enquanto é só. José Antônio Teodoro. Vou fazer o sim, senhor presidente. Primeiramente, boa noite, nobres colegas, ouvintes da Rádio Difusora, Confidentes FM, os internautas, público presente. Queria aqui agradecer aí o setor de obra aí por ter realizado o serviço do bueiro que foi pedido lá no bairro do Roma, e pelos tachões também que já foi concluído, um trabalho que a gente sempre cobrou por segurança dos pedestres, de todo mundo. Ficou bom. E gostaria que não esquecesse do pedido meu, que é esse acostamento aí da MG 290, que é de grande valia. Eu, semana passada, estive passando por ali, e está quase um carreador de vaca. O pessoal caminha a pé ali, de chuva, molha tudo. Então, que a prefeitura acionasse o DR, ou eles mesmos tomassem providência, para facilitar a vida desse pessoal. E, do mais, queria aí parabenizar aí o cesteiro aí para arrecadar fundos aí para a construção do asilo Recanto dos Quincas, né? Do Quincas. E tive o prazer de estar lá na Boa Ventura, uma festa muito bonita, pessoal muito hospitaleiro, o pessoal do Boa Ventura, que trata a gente com todo respeito, e o pessoal se sentiu muito orgulhoso lá com uma festa. Acredito que deve ter dado uma renda muito boa, né? Então eu queria aí parabenizar o povo lá que nos recebeu para essa festa, para ajudar essa entidade. Só isso, senhor presidente, muito obrigado. Benoni Teixeira. Sim, senhor presidente. Em primeiro lugar, boa noite à Rádio Difusora Ouro Fino, à Inconfidentes FM e ao público presente. Eu quero dizer aqui, senhor presidente, que eu estou muito aborrecido quando pessoas que jogam
vereador contra a prefeita, joga até a minha pessoa contra a prefeita, joga a prefeita contra a gente. Pessoas que às vezes quer ajudar tanto que acaba atrapalhando. Você pode ter certeza que eu, hoje, tive uma notícia que eu ia falar mal da prefeita aqui, jamais eu ia falar isso. Falar mal de uma administração que vem dando certo, eu não falaria. Pode ter certeza que não. Para mim, falar mal da prefeita, eu estaria jogando meu cargo na rua, como vereador, minha carreira como vereador na rua, porque a prefeita vem fazendo uma excelente administração. Hoje eu quero só agradecer a prefeita por ter posto, vai pôr uma caixa d'água no bairro dos Quirinos. Isso é um bom começo. O pessoal lá está sentindo falta d'água, e hoje a crise está mundial, a crise da água, não chove. Outro é a caixa d'água no bairro dos Romos, que até meu colega Zé Ricardo propôs, até, né, colega, de pagar essa caixa se a prefeita não colocasse, mas a prefeita jamais deixaria de fazer isso, porque eu sei que ela tem sensibilidade com o município, ela preocupa com o município. Outra coisa, aí o vice-prefeito comentou com o colega Carlos Eduardo sobre a Policlínica, a UBS, que não saía. Falei Policlínica, mas é UBS. Coitado, ele teve uma informação, mal informação, porque hoje, graças a Deus, está começando o serviço. Está lá o Claudinho, que é compadre do colega do Carlos Eduardo, começando o serviço lá, vai fazer a farmácia básica. Temos aí 3 ônibus e um caminhão que está chegando em nossa cidade para nós fazer a festa. Festa, sim, festa de administração, festa de pessoas que têm interesse no município. Teve mal informações da minha pessoa, quando falaram aí que o vereador Benoni fica aí querendo brigar com a prefeita. Isso é tudo mentira, gente. Eu com a prefeita nem tenho a nossa desavença, mas pode ter certeza que eu sou fiel. Não estou puxar saco, não. Puxar saco, essa palavra é feia. Eu sou fiel. Fiel, sim, à administração dela. Puxar saco até atrapalha. O tal de puxar saco, ele quer agradar tanto que ele acaba infernizando a administração. Eu não sou puxar saco. Quando eu falo aqui, eu falo a realidade. A prefeita está fazendo uma boa administração. Puxar saco, eu jamais seria. Essa palavra eu não gosto. Detesto essa palavra. Eu tenho aí uma grande admiração pela prefeita, pelo serviço que ela está fazendo, pela administração que ela está fazendo. Coisas boas. Aí um médico aí até 10 horas da noite, médico cuidando do nosso município, coisas que é difícil os municípios ter, e aqui em Confidente está tendo hoje. Hoje nós temos aí, no nosso município, um agradecimento que eu quero fazer com a prefeita, até que estava esquecendo aqui, uma indicação do colega Ivan, mas eu com o colega Zé Ricardo, o colega Zé Laércio, também pedimos, e vai sair a tão importante guarita no bairro da Boaventura, que é coisa boa, que o pessoal está aí chovendo, e o pessoal não tem onde ficar, vai estar lá, colega Zé Ivan. Pode ter certeza que é uma indicação sua e um reforço nosso, né, Zé Ricardo? Nós fizemos um reforço. E isto é coisa boa. Eu quero dizer aqui, prefeita, que eu não tenho nada contra a senhora, não. Jamais tive e te admiro como prefeita. Tenho aí uma grande gratidão pela senhora. Agora, pessoas que ficam jogando um contra o outro não estão ajudando, não. As pessoas não gostam nem de mim nem da senhora. Você pode ter certeza que não. Pessoas que gostam de nós não estão aí fazendo um fuxico, não. Muito obrigado, senhor presidente. Francisco de Paula Correia. Sim, senhor presidente. Quero fazer uso da palavra, sim. Primeiramente, boa noite aos colegas vereadores, senhores aqui presentes, ouvinte da Rádio Difusora Ouro Fino, Rádio FM de Confidentes. Eu tenho aqui várias denúncias aqui, pedido de respeito à iluminação pública. Inclusive, eu tenho várias contas aqui, ó, desse aumento que foi votado no ano passado aí. Então, eu acho que a CEMIG e outras empresas lá estão cobrando coisas abusivas aí. Eu tenho conta que até de 70% de aumento de iluminação pública. E não chegou, não foi votado esse valor. Tem que analisar, fazer um... Tem gente falando de até procurar o PROCON aí. A CEMIG está pisoteando em certos coitados, está tirando o pão da boca de cada dia para pagar os seus impostos e a iluminação pública aí. Então nós temos que ver isso aí. Ali perto outro problema de iluminação também que eu queria falar ali já foi realizado. Mas ficou 30 dias perto da casa do vereador, que é o Zé Laércio aqui. A tomada Antônio Gonzaga ali. Ficou 30 dias apagada ali, acho que mais ou menos umas 15 ou 20 casas, né? Dessa, Zé?
Agora, eu não sei o que aconteceu, lá que o povo estava pedindo, bravo, lá até falaram comigo, falaram, não, vou falar na reunião, então eu gostaria de... Mas já foi realizado o serviço. Então, eu acho que essa taxa, tem que fazer a conta, gente, tem conta aqui de 70% de aumento. Então, a primeira palavra, sou isso, senhor presidente, muito obrigado. José Laércio Barbosa. Sim, senhor presidente, boa noite, nobres colegas vereadores, público presente. Boa noite aos ouvintes da Rádio Difusora de Ouro Fino, uma boa tarde aos ouvintes da 98 FM e um abraço carinhoso aos nossos internautas. Essa semana, eu tive o prazer de estar conversando com o senhor Dito Borges, juntamente com a prefeita, onde ele agradeceu pelo bom trabalho que foi feito lá no seu bairro, e ele ainda disse para a prefeita que nunca viu uma estrada tão boa, do jeito que está nesses últimos dias. Então, aproveito aí, já mando um abraço a todo o pessoal lá da Boa Ventura também, ao seu Dito Borges, que sempre ouve aí a nossa reunião da Câmara. Um pessoal que não perde. Outra coisa importante que eu gostaria de estar colocando aqui é a respeito da nossa saúde. Nós podemos dizer que está 100%? Não, porque isso realmente é difícil a gente encontrar uma saúde aí a 100%. Mas eu gostaria de estar colocando para a nossa população que no PSF, todos os dias, das 7 às 12 horas, nós temos a doutora Carolina atendendo das 7 às 12 horas. E das 12 às 18 horas, a doutora Luana. E das 17 às 22 horas, o doutor Roberto, que é esse médico que chegou de Cuba para estar aí melhorando ainda mais o tratamento da nossa saúde aqui no nosso município de Inconfidentes. E também eu gostaria de estar falando que no posto de saúde, todos os dias de manhã, há um clínico geral e uma pediatra. Portanto, de segunda a sexta-feira, de manhã, há um clínico geral e um pediatra. Todas as terças-feiras, cardiologista, todas as quartas-feiras, ginecologista e a quinta-feira, um pediatra. E o que eu achei interessante diante de tudo isso? Que a nossa ambulância que fazia esse trajeto para Ouro Fino, ela não está tendo mais viagem para Ouro Fino, porque foi um problema que foi solucionado. Porque, diante de tanta médicos atendendo aqui, né, graças a Deus, e hoje nós estamos atendendo até às 10 horas da noite, só precisa ir até o hospital a partir das 10 horas da noite. Então, dá para a gente notar que esse foi um investimento muito bom. Então, é um agradecimento aí ao trabalho que a prefeita municipal vem realizando, juntamente com o secretário de saúde, que lutaram por isso, e conseguiram, diante de um município tão pequeno quanto Inconfidentes, ter tantos médicos atendendo, e principalmente até as 10 horas da noite, isso está valendo a pena. E eu gostaria de estar agradecendo também todo o pessoal aí do setor de obras. Quando eu procurei tanto o seu Renato quanto o seu Paulo Braz, pedindo algum serviço, e eles foram realizados. Eu gostaria de estar agradecendo imensamente por tudo aquilo que foi feito. A gente já falou dos cortes de árvores ali na vila, e também de ter arrumado lá a rua, lá no bairro Pinhalzinho dos Góis. Eu também acabei pedindo, vereador José Ivan, o cascalhamento. Mas por saber que está sendo licitado aí, vai sair logo o calçamento, então só deram uma passada lá com a máquina. Gostaria também de estar aí parabenizando os festeiros e a festa que aconteceu no bairro Boa Ventura, para a arrecadação do Recanto Quincas, e também pelo leilão de gado que teve ontem. Quase todos os vereadores estiveram presentes. Eu, infelizmente, por já outros compromissos assumidos, eu não pude estar presente, mas eu gostaria de parabenizar todos eles, principalmente a pessoa do Zé Ricardo, Carlos Eduardo, que estava lá cantando aí também, ajudando o pessoal, né? Então, o meu parabéns a todos os festeiros e todas as pessoas que contribuíram para esse grande momento aí de festividade para a arrecadação do Recanto Quincas. Só isso, senhor presidente. Carlos Eduardo Souza. Eu agradeço, senhor presidente. José Ricardo Souza.
Sim, senhor presidente, farei uso da palavra. Primeiramente, boa noite, colegas vereadores, senhor presidente, público presente, ouvintes da difusora Ouro Fino, da Inconfidentes FM, boa noite, senhores internautas. Primeiramente, eu quero dar conta aqui de algumas tarefas que me incumbiram, ou que eu me incumbi de realizá-las. Primeiramente, as lâmpadas da MG 290, salvo o melhor juízo, acho que foram todas substituídas, estão funcionando, segundo informações, e eu não constatei isso em loco, mas é informações que o Alexandre da CEMIG me passou. Se não estiverem todas funcionando, a informação dele é que é falha. O Zé Laércio está fazendo um sinal lá, não estão todas funcionando? Sim, vereador. Ontem ainda eu passei a última poste, subindo a Vila Nossa Senhora Aparecida, ainda está apagada. Mas os demais estão acesos? Isso eu vi ontem, tá? Tá. Não, mas é bom a gente tomar ciência disso e que, se for o caso, vamos cobrar novamente, conforme o vereador Paulo Maduro me pediu, mas pelo menos 99% do caso foi solucionado, né? Do problema foi solucionado. Outra coisa também que o Paulo Maduro havia comentado, nós estivemos lá vendo, desde o ano passado, cuidando disso, e eu tive essa informação, confirmei há pouco, antes de vir para cá, o ônibus lá no Monjolinho, ele está indo lá até no alto, está virando lá no local sugerido, e o pessoal está muito satisfeito, porque poupa bastante trabalho das crianças, principalmente das mães, né? Dias de sol, dia de chuva, aquela dificuldade toda, aquela quantidade enorme de alunos que tem na parte alta do bairro lá, pelo menos agora eles têm o conforto de tomar o ônibus quase que na porta de casa. Mais um problema resolvido. Meu colega Zé Antônio, aquela questão da caixa d'água que o Benoni já colocou, a licitação já foi realizada, conforme eu havia dito na reunião passada, venceu a empresa Bloquel de Pouso Alegre, o material já está à disposição do município, e eu tive a informação também, há pouco, hoje no período da tarde, que o senhor Renato, chefe do departamento de obras, deve ir quarta-feira ao bairro para fazer uma medição, uma avaliação da quantidade de água, qual é a melhor litragem da caixa a ser colocada lá. Enfim, eu acho que no decorrer das próximas semanas aí, surpresas boas virão lá para o seu bairro no que se refere a essa água, que é um pleito antigo também, né? Uma outra coisa, Paulo Maduro também, esqueci, a tua lista é enorme, né, Valim? Mas com referência àquilo que nós fomos ver, aquela água lá naquelas residências, aquele problema daquela água de chuva lá, já foi preciso passar aquilo, inicialmente, para assistência social, porque há que se fazer um pequeno projeto para justificar o gasto que vai se ter lá, mas é viável, é possível, já foi encaminhado. Eu até devo ir amanhã lá com a assistente social, para pegar o nome daquele senhor que vai ceder o espaço onde vai fazer lá, colocar a manilha para a captação daquela água lá. Eu creio que também em breve deve estar resolvido aquilo. Quanto às árvores também, que nós estivemos vendo lá, lá na casa da dona Tereza, já foi solicitado, o funcionário foi lá, fez uma poda, e parece que, até que o senhor tem mais contato, poderia ver lá com a senhora se para ela está bom daquela forma e tudo mais, se pelo menos tirou o risco iminente que aparentemente tinha. Uma outra coisa, agora falando do abono também, que foi me cobrado pelo nobre vereador Carlos Eduardo, eu já dei mais ou menos uma ideia a ele, mas o que aconteceu? A gente precisava de uma explicação matemática para isso. Obviamente que isso não vai convencer, não vai satisfazer nenhum dos funcionários, né, Osmar, já tive conversando isso com o Osmar há pouco, mas o que houve ali é questão matemática. Em 2012, para se terem uma ideia, o reajuste aos servidores públicos concedido pelo município foi foi de 10%. Em contrapartida, o salário mínimo naquele ano foi reajustado em 14,12%. Então, só pelo primeiro ano já dá para se notar que, uma vez incorporado, porque esse abono ele foi votado em dezembro de 2011 nessa casa, autorizando a incorporação ao salário. Em janeiro de 2012, começou a vigorar. Então, esse aumento sobre o valor já anexado, já junto, de 10%, já foi o salário mínimo mais os 70 da época. Só que em cima desses R$70, também se descontou em cargos sociais. E o índice repassado ao mínimo foi menor, ou seja, já começou a haver uma defasagem nos R$70. Em 2013, por exemplo, o reajuste do mínimo foi de 9,03%. E o reajuste concedido pelo município foi de 8%.
também já houve mais uma perda em cima dos R$70, que até então, que aliás já estava nessa época anexado ao salário do servidor. Em 2014 houve um pequeno ganho, mas insignificante mediante as perdas anteriores. Em 2014 o município concedeu 8% de aumento, sendo que o aumento do mínimo foi de 6,78. Um ganho aí de 1 ponto alguma coisa, muito pequeno, em relação ao que havia perdido. Então, matematicamente, está explicado. Certo, Carlos Eduardo? Se o senhor fizer uma simulação, pegar um valor e fizer uma simulação aplicando os índices que o município concedeu ao salário, o senhor pode ver que esses 70 realmente quase que desapareceram. Hoje ele está muito pouco. Por quê? Por conta da incorporação e de índices menores que o município concedeu em relação ao índice do salário mínimo. Há um ganho? Eu penso que ainda há um ganho, um pequeno ganho, em termos de direitos trabalhistas. Que aquilo que não gerava direito trabalhista, aqueles 70 que era bônus, que não gerava direito, que não gerava 13º, terço de férias, passou a gerar. Mas também, quer dizer, ganhou-se de um lado, perdeu-se do outro, porque os encargos corroem uma parte e essa diferença de alíquotas aí aplicadas também corrói uma outra parte, fazendo ele quase que desaparecer. Agora falando já foi comentado aqui a respeito da licitação do BDMG também, eu já havia dito isso numa reunião passada, eu tive novamente procurando informações a respeito da licitação do BDMG, realmente ficou constatado que houve um erro de cálculo numa planilha de uma das ruas, eu não sei precisar bem qual rua, e que havia sido levantado lá por um dos concorrentes, e esse cálculo foi refeito, foi novamente reformulado, só que em virtude de ter sido mexido no processo, o processo não é mais o mesmo. Legalmente você tem que fazer o quê? Novamente remetê-lo para publicação. Já foi enviado, já está correndo o prazo, mas o prazo corre novamente, 30 dias de publicação, depois vai ter a licitação presencial com aqueles interessados e tudo mais. Mas isso tudo já foi providenciado, segundo o que consta agora, está tudo correto, não há mais erros de cálculo nem nada. Então, no novo edital já foi publicado. Na primeira parte, apesar de ter sido extenso, era só, senhor presidente, eu tenho mais alguma coisa, mas eu deixo para a segunda parte. Muito obrigado. Osmar Benedito de Miro. Sim, senhor presidente, fazer o uso da palavra. Boa noite aos colegas trabalhos vereadores, ouvintes da Rádio Difusora do Pino, FM Inconfidentes, o internauta, ao público presente. Primeiramente, eu queria agradecer ao Zé Ricardo pela explicação que ele deu ali, mas como ele já falou, não convenceu ninguém, principalmente eu que sou um funcionário público. Porque aqui o 70 sumiu, e eu, na próxima vez, comprometo de trazer um olerite de um funcionário que recebe um salário mínimo, para ver que hoje eu tenho certeza que um funcionário que recebe um salário mínimo, ele recebe mais ou menos, não tenho bem certeza, mas vou trazer R$ 680, sendo que antes recebia um salário mínimo e mais 70. Então, não estou falando que é a administração, que foi o vereador, mas que sumiu 70, sumiu. E tem que fazer um jeito de valorizar mais o funcionário público, porque uma administração ser boa depende do funcionário público. E para cobrar de um funcionário público, tem que valorizar ele também. Então, uma corrente, um puxa o outro. Não adianta pegar a administração ter boas intenções, querer fazer uma boa administração, se não valorizar as pessoas que vai ajudar a fazer a administração. E o funcionário público, infelizmente, tem uns que ainda tem os benefícios, mas a maioria, principalmente os concursados, está só andando para trás. Eu falo por mim que eu sou um funcionário público. E outra coisa que eu gostaria de comentar sobre esse projeto que nós vamos votar hoje, 1251, infelizmente, é um projeto que não pôde sair do vereador, mas mesmo assim gostaria de agradecer muito o Zé Ricardo, o Paulo Maduro, o Carlos Eduardo, que faz mais de um ano que nós estamos correndo atrás desse projeto de castração de cão e gato. Agora a prefeita mandou o projeto. O importante é que passa a funcionar os projetos. Não quero saber se for o Osmar, se for o Pedro, se for o Zé ou o João que faça. Eu quero que faça esse projeto, não fique só no papel. E nós visitamos a Unifiob, inclusive participamos de vários congressos, o Zé Ricardo foi junto, sempre tive o apoio deles. Então, esse projeto que passa a funcionar rápido, porque além de tirar um pouco desses cães da rua, é coisa de
saúde pública. Então, até gostaria de agradecer à prefeita de ter mandado esse projeto, porque se não pode sair do legislativo, que o executivo pegue e tome providência. Então, eu quero agradecer e que passa a praticar, não é só ficar no papel também, não. E gostaria de fazer algumas indicações. Na estrada da Boaventura, num bueiro que tem para baixo da casa do cidadão Lazinho, está desbarrancando do lado de baixo. Um pouco para cá da casa do cidadão Lazinho, que a administração deu uma olhadinha lá, porque senão pode um carro passar na beira do barranco lá e desbarrancar e acontecer um acidente. Onde, inclusive, eu tive no bairro do Corte da Onça, tem 2 pontes que estão com problema, uma é ali perto do Oliveira, precisa trocar todos os pranchão, e para passar de cavalo, de charrete ali já está difícil, e a outra é lá perto do José Firmino. Lá é 4 pranchão para você trocar e arrumar o hoje mesmo ainda vinha vindo lá das Poças, encontrei com um morador do Corre Grande, Dito Mira. Ele precisa urgente de que faça um bueiro na chegada da casa dele, que vem pedindo há muito tempo e até agora nada feito. Inclusive tem pessoas lá que várias vezes foi preciso sair em ambulância lá, não tem como sair. Já foi pedido várias vezes e não foi feito nada. E é uma coisa tão simples, levar umas manilhas lá, já tem o barranco pertinho lá e aterrar, fazer um bueiro, porque na hora de pedir o voto, nós, candidatos, vai até de avião se for preciso. Só que depois esquece dos coitados que votou em nós lá, e faz tempo que está aquele bueiro lá que está uma vergonha. Então, que providencia urgente lá, porque lá precisa sair de ambulância, precisa que vai várias vezes lá. Outra coisa, na Avenida Alvarenga Peixoto, mais ou menos em frente ao número 1154, tem um bueiro que está fundado em frente a uma fábrica lá faz tempo. Fui procurado por um dos funcionários da fábrica lá, porque vai estacionar o caminhão lá para descarregar ou carregar, por causa do bueiro estar afundado, pega na laje em cima. Então, que toma providência. Quanto à água do Roma, e parece que o Benoni falou dos quirinos lá, vai colocar uma caixa d'água, eu fui procurado essa semana também pela essa água. Agora, diz que a resposta que teve o pessoal lá, que não pode pôr água da Copasa porque não tem meio-fio. Mas eu não acredito nisso não, porque no Santa Isabel não tem um meio-fio e foi colocado antes da eleição a água lá. Agora, a lei dos quirinos lá é uma, do Santa Isabel é outra. Então, não sei, o importante é tomar providência, que seja uma caixa d'água, que seja água da Copasa, mas se alegar que a água da Copasa não pode colocar lá porque não tem meio-fio, no Santa Isabel tem água da Copasa e não tem um meio-fio. Eu tive o prazer de passar lá hoje e ainda ver. Por enquanto é só, senhor presidente. Estando encerrado o uso da tribuna pelos colegas vereadores e não havendo requerimento para o uso da tribuna livre, passo à ordem do dia. Verificada a presença da maioria absoluta dos colegas vereadores, daremos início à ordem do dia. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 191 do Regimento Interno desta Casa, solicito à secretária que faça a leitura das matérias que serão discutidas e votadas nesta reunião. Segundo turno do projeto de lei número 1251 de 2014, de autoria da senhora prefeita municipal, que dispõe sobre o controle da natalidade de cães e gatos, adoção e posse responsável e da outras providências. O projeto está em discussão. Encerrada a discussão, passaremos à fase de votação do projeto. Em votação, o projeto de lei número 1251/2014, em segundo turno de votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários fiquem em pé. O projeto recebeu 8 votos pela aprovação, nenhum voto pela rejeição. O projeto de lei 1251/2014 foi aprovado em segundo turno de votação. Não havendo mais matérias para discussão e votação, passaremos à explicação pessoal dos vereadores que se inscreveram
na forma regimental, espaço destinado à manifestação dos colegas sobre atitudes pessoais assumidas durante a reunião no exercício do mandato. Benoni Teixeira. Sim, senhor presidente, quero fazer uma indicação aqui. Três indicações. Uma indicação é um poste e um transformador no bairro de Pessegueiro, Benedita Borges, mulher do Antônio Ferruja. É um bairrinho grande ali e estão precisando de um transformador, de um poste e um transformador. Uma indicação é de um poste na rua José Braz Filho, perto da casa da Neuza do Gaspar. E a outra é um quebra-mola, perto do Renato Pistelli, onde o pessoal está aí altas horas da noite, eu acho que cheira um pozinho aí, desce ali voando, não desce nem correndo, desce voando. Daqui a pouco eles vão sair com Danone, com crochê da Patrícia Vironei no carro, e eu já começo a crochê-malha. Então, quero pedir para a senhora prefeita aí que ver que pode fazer um quebra-mola ali para diminuir essa velocidade desse povo aí. E parabenizar o secretário de esporte, Denilson, mais um evento aí uma corrida aí que vai ser no domingo, dia 20, nesse próximo domingo. E agradecer também o setor de obra, o Paulo Braz, o Renato Pereira, por ter atendido meu pedido aí, vários pedidos. Aí um deles é um bueiro nos Irmão Ferreira, e um serviço para o meu cunhado Marinho, Mário Alves da Silva, Gilmar. Eu tenho que agradecer muito aí. Eu sempre tenho pedido aí, tenho sido muito bem recebido por eles, pela prefeita. Muito obrigado, senhor presidente. Francisco de Paula Correia. Senhor presidente, eu quero falar mais uma vez a respeito do cascalho lá do Murilo, da Serra do Murilo lá. É um pedido aqui do Bico Rio, que falou comigo essa semana, e do Luiz Gonzaga, que lá hoje não passa, não sobe, nem moto não sobe ali. Nem trator que vai subir naquele pedaço, um pedacinho, um trechinho pequeno, uns 2, 3 quilômetros de cascalho, resolve o problema ali. Que lá no Croda, lá, inclusive, eu conversei com o Croda lá hoje também, ele tinha feito um pedido aí para, acho que o Benoni pediu para o São Paulo Braz, ele não fez. Ele falou para mim, até eu falei na reunião aqui dele e do Mauri. E hoje eu conversei com ele, até veio agradecer, falou, para o pedido lá foi bom. Foi feito o serviço, então até eu queria agradecer pelo que foi feito lá. Até teve gente que achou ruim de eu ter pedido para mim. Ele falou, vou achar ruim de pedir para você lá. E ele falou, eu pedi para um candidato meu, um candidato de vereador que eu votei. Então sempre ele me ajudou, então eu também corri atrás e falei aqui. A respeito do Zé Ricardo, da árvore, vamos lá, Vidão Tereza, amanhã eu vejo isso aí, né? Se ficou, eu acho que deve ter ficado, porque ela pediu para cortar um pouquinho ali, né? A respeito do projeto aí, desse castração de gatos e cachorro, né, que até o Osmar apresentou o projeto nessa casa, mas e o projeto que gira gasto não pode ser aprovado, tem que ser partido do Executivo. Eu, inclusive, pedi ao Zé Ricardo, sabe dizer, um modelo lá de Mariporã, que meu irmão trabalha na prefeitura, então nós pegamos até do estado de São Paulo lá. Mas é o que o Osmar falou. Eu não interesso de onde vem o projeto, o importante é que seja aprovado. Já até demorou muito e já era para ter feito isso aí. E queria também, eu não poderia deixar de agradecer aqui os Ricardo pelos pedidos que eu fiz, inclusive do ônibus do bairro do Mojolim, por causa daqueles alunos ali que, com dia de chuva, deixavam ali aproximadamente uns 500 metros de suas residências ali embaixo. Ali. E também da iluminação e desse serviço do seu Dito pai, o sogro da Conceição do Norberto, né? Dito Lindolfo, parece. Então, eu espero que também seja feito aquilo lá. Muito obrigado, Zé Ricardo. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado pela palavra. José Antônio Teodoro. Sim, senhor presidente, gostaria aqui, hoje é o último dia de fazer uma indicação verbal, então eu gostaria de estar fazendo essa. Sobre uma palmeira na Alvarenga Peixoto, em frente ao número 177, frente à casa do Dr. Greder. Tenho observado que ela está morta há um bom tempo e gostaria que a prefeitura a substituísse, né, por uma outra, que ela está correndo risco ali de uma hora ou outra cair em cima de um carro, de um pedestre, chega até pegar a beira de casa. Então, que tomasse as providências, a raiz dela a gente percebeu que está bem corrompida já, vem um vendaval e derruba. Então, que tomasse essa providência de substituir essa palmeira aí. Só isso, senhor presidente, muito obrigado.
José Laércio Barbosa. Sim, eu gostaria de... Eu já agradeci o pessoal do setor de obras, mas eu gostaria de estar agradecendo mais ainda pelo trabalho lá que eles fizeram para o Venâncio Daló, o pessoal ali do André Daló. Mas mesmo agradecendo, mas eu quero cobrar. Eu fiz também o pedido ali para cascalhar aquela estrada ali do pessoal do Dito Alves. A Aurora me procurou algum tempo atrás, e até agora não foi feito. Eu tenho certeza que vai ser feito, parece que a prefeita já agendou, mas vamos lá. Vamos fazer para que o serviço fique melhor ainda. E que eu possa ter mais prazer em estar agradecendo aí pelos trabalhos sendo feitos. Outra coisa que eu gostaria de estar agradecendo é a respeito dessas bocas de lobo que foram feitas aí, vários estavam abertos, foi encontrado 6 bocas de lobos abertas. Aí mediram, já colocou o grade, mas perto da minha casa ainda está aberto. Eu gostaria que o pessoal da obra olhasse com carinho mais uma vez. Eu sei que eu acredito que já está pronta essas grades, mas que eles possam levar lá o mais rápido possível. E eu gostaria, ontem, para quem conheceu, o dito do Monjolinho, teve aí seu falecimento, e diante de toda circunstância, às vezes as pessoas interpretam mal, mas eu gostaria de estar agradecendo aí a Helena Daló, por tudo que ela fez, quando ela lutou pela aposentadoria dele e colocou ele no asilo, um lugar onde ele foi muito bem cuidado. Infelizmente, nós não sabemos, mas ele teve aí um pequeno acidente, quer dizer, deve ser pequeno, mas que foi ao óbito. Então, eu quero mandar um abraço aí, meus sentimentos para a Helena, eu estive ontem no velório, e falar para ela que ela tomou uma decisão bonita. Quando alguém pensava que ela estava aí fazendo alguma coisa, que não cuidava do dito, não. Ela tomou a melhor providência do mundo, colocando aí no asilo. E quem conhece o asilo de Ouro Fino sabe que lá é muito bem cuidado. Então, eu gostaria de deixar o meu abraço e os meus sentimentos a Lena e toda a família. E não é só isso, meu muito obrigado, senhor presidente. José Ivan Batista. Sim, senhor presidente, eu quero fazer, primeiramente, eu quero agradecer aí o CRAS, né, o Instituto Federal, com apoio da Prefeitura, pelos cursos que está sendo realizado aí no bairro Boaventura, um curso bovino de leite, onde eu estou participando. Estamos com 25 alunos e está sendo muito bem feito. O professor está sendo o veterinário de Ouro Fino, que está dando aula lá para nós, o Clóvis. Foi sábado, teve uma aula prática, fomos participar de um torneio leiteiro, exposição lá em Santa Rita do Sapucaí, onde a prefeitura disponibilizou aí a condução, o ônibus. E já avisar também, né, que vai ter o curso aí do Senar, bairro Boa Vista, manutenção de roçadeira, do dia 6 e o dia 7 de maio, onde estará pessoas do bairro vizinho, Cambuí, Freitas e o Rebenta. E lá para o mês de agosto, setembro, vai ser na Boaventura, esse curso de roçadeira pelo Senar. E vai ter também um curso pelo Senar, lá no bairro da Boaventura, de derivado de leite, um curso voltado mais para as mulheres, do dia 5 até o dia 10 de maio. Aí eu agradeço mais uma vez o apoio do Instituto Federal, que está representado aí pelo Oliveiras, né, o Marruco, que tem corrido atrás da população lá, para que possa desenvolver esses cursos. Isso é muito importante para a zona rural. Está sendo desenvolvido esses cursos lá. E quero dar os parabéns também a todos os festeiros aí, né, que pediu prenda, pediu aí o seu auditório para a festa do Recanto do Quincas aí, né, que foi realizada 15 dias atrás lá na Boaventura, né, e 8 dias atrás na Boaventura, sábado e domingo, ontem aí terminando com o leilão de gado. Não pude participar devido às outras coisas que a gente tem que fazer, mas eu agradeço aí a população, que tudo que ajudou, né? Eu acho que isso aí é merecido, né? É um ótimo trabalho que está sendo feito aí pela comissão, e agradeço aí a comunidade da Boaventura,
a todos que ajudaram lá na barraca, que foi uma belíssima festa, muita gente. Agradeço aí o seu Nelson Rufino, o Nenê do Jonas, tudo que organizou lá, convidou os cavaleiros, convidou lá os carreiros, e foi uma belíssima festa. Então, todos de parabéns. Muito obrigado. José Ricardo Souza. Sim, senhor presidente. Eu procurarei ser breve. Eu não poderia deixar de, como membro do Recanto do Quincas, que, aliás, muito me orgulha, eu não poderia deixar de agradecer aqui a toda a população, a todas as pessoas que, de uma forma ou outra, colaboraram para a grandiosidade do evento. Ele, inclusive, superou as nossas expectativas. Eu não vou nominar pessoas, porque senão eu vou ser injusto. É tanta gente que ajudou. Aqui mesmo, todos aqui colaboraram com prendas. Nosso amigo, o vereador Carlos Eduardo, ontem lá, cantando lá o leilão de gado. Enfim, é muita gente, conforme eu disse, e se a gente fosse dar nome a cada um, certamente esqueceria de outros e estaríamos sendo injustos. Mas o que é importante é isso, é que todo mundo abraçou a causa. Eu costumo dizer que é um peixe fácil de vender. É fácil vender quando a causa é justa, é fácil de a gente pedir, é fácil de a gente conclamar os amigos para ajudarem nessa causa. Mas eu também não poderia deixar de fazer um agradecimento especial ao pessoal da Boa Ventura, tanto pela ajuda, quanto pelo exemplo dado. Ali sim nós podemos notar o que no meu entendimento, o que é fazer política. Aquilo lá, para mim, é fazer política. É pensar no coletivo, não é pensar individualmente. A comunidade da Boa Ventura, e que aqui tem um representante, que eu sei que faz parte da diretoria lá, da equipe que comanda lá, o pessoal da igreja da Boa Ventura, o Ivan, o pessoal lá deu um exemplo. Eu fiquei realmente abismado, eu fiquei realmente tocado em ver aquilo. Quanta gente disposta a trabalhar voluntariamente, pessoas levantando de madrugada para ir cuidar dos assados, outros abastecendo lá a câmara fria com bebidas, outros cozinhando, outros fazendo, e outros cuidando da limpeza. Uma coisa que me deixou impressionado, o cidadão passou lá os 2 dias de festa catando latinhas, as latinhas de alumínio. E pensávamos nós que aquilo ficaria pelo menos para ajudar a vender e ajudar na despesa ali da energia, não. A Evangelita fez questão de pegar aquele valor obtido com a venda dessas latinhas de alumínio e entregou na mão do Heraldo, que é o presidente da comissão, para que fosse contabilizado em favor em favor do evento, em favor da festa, para que fique em favor do Recanto do Quincas. Então, isso mostra para a gente o quanto a gente ainda faz pouco, porque a comunidade da Boa Ventura e a organização e a estrutura que eles têm lá é de fazer inveja em Confidentes. Em Confidentes, eu acho que ficou no chinelo, se tratando de festa religiosa, ficou no chinelo da Boa Ventura. Porque eu fiquei sabendo que Boa Ventura empresta alguns equipamentos, alguns utensílios para a festa de Inconfidentes. Isso é vergonhoso para Inconfidentes. A arrecadação que nós temos, vai falar que não tem dinheiro? A arrecadação das festas de Inconfidentes é 3, 4 vezes superior, creio eu, que a arrecadação das festas da Boa Ventura. E lá realmente o dinheiro fica lá e é usado para o lado social, em favor da comunidade. Eu sei que as festas de casamento de pessoas da Boa Ventura são feitas lá no barracão. As pessoas que trabalharam lá para o Recanto do Quincas também se disponibilizam a trabalhar em favor das festas de casamento e outros eventos que tem na Boa Ventura. O barracão lá de festas lá serve também para encontros com a sociedade lá, conforme eu tive a oportunidade de acompanhar e estar presente, aliás, há poucos dias, quando o Sindicato de Orfino organizou lá, né, Ivan, juntamente com a comunidade, para tratar de aquisição de casa própria para pessoas da zona rural. Uma coisa de suma importância, às vezes o cidadão lá da roça nem sabe dessa possibilidade. Isso foi usado lá o espaço lá da igreja da Boa Ventura. Então eu não poderia deixar de... E outra coisa, só um desabafo. Eu ouvi depois algumas pessoas dizerem, muito mal informadas, aliás, eu não sei se mal informadas ou por maldade, a festa, a parte social da festa do Recanto do Quincas foi desviada lá para a Boa Ventura por questão de política, de politicagem, né? Isso não é política, isso seria politicagem, né? É estranho, né? Como as pessoas parece que têm inveja daquilo que dá certo, por se é que aqui a comunidade ainda não teve oportunidade, ou talvez não tenha gente suficiente
para se dispor, para se doar, conforme a comunidade da Boaventura fez, por que é que você vai falar mal, inventar história de que foi desviada lá por motivos outros que não fosse realmente obter sucesso conforme teve a festa em favor dessa causa, conforme eu disse, uma causa tão nobre. Então, mais uma vez, fica aqui, Ivan, em seu nome, eu agradeço toda a comissão, todo o povo da Boaventura, e, mais uma vez, agradeço todas as pessoas que, de uma forma ou outra, colaboraram com a festa do Recanto do Quincas, que foi um sucesso, e encerrou realmente ontem com chave de ouro. O leilão foi um sucesso total, todos os animais foram vendidos, a arrecadação foi fantástica também, a média, acho que bateu o recorde, e tudo isso vai ser aplicado certamente por uma causa que, aliás, já está em andamento. As pessoas que tiverem oportunidade podem ver lá que a terraplanagem já está sendo feita, o projeto está em vias de ser aprovado. Esse ano ainda nós daremos início às obras. Mais uma vez, obrigado a todos. Obrigado, senhor presidente, era isso. Osmar Benedito de Miro. Sim, senhor presidente, quero fazer o uso da palavra assim. Gostaria de parabenizar o pessoal da comissão Recanto do Quincas. Em nome do Zé Ricardo, agradecer a todos. E tudo que o Zé Ricardo falou do pessoal da Boaventura, eu tive a felicidade, desde criança, frequentar a Boaventura. Eu sei que lá sempre teve festa boa, sempre teve pessoas competentes, inclusive a Tuca, a mãe do Ivan, sempre ajuda nas festas do Porantaba, não só de lá, todas as festas. E não esperaria outra recepção igual foi lá na Boaventura. E parabenizar pelo leilão de ontem, estive lá também, teve muito bom, e agradecer o trabalho do Zé Ricardo, do pessoal da comissão. Eu fui cobrado essa semana, e outras vezes, que há tempos atrás, até teve uma molecada aqui, sobre uma pista de skate, foi cobrado os vereadores, e um lugar para a criançada andar de bicicleta, e até agora nada feito. Então, a molecada está cobrando muito eu. Será que tem possibilidade de sair essa pista de skate, essa pista de bicicleta, para o pessoal não ser possível ficar pulando de skate na rua, andando de bicicleta, pulando na rua aí? Esse aí já foi há tempos atrás, se não me engano, deve ser uns 3, 4 anos, que veio uma molecada aqui, conversou com os vereadores, e foi cobrado os vereadores, na época eu não era vereador ainda, e até agora nada feito. O campo do Porantava, que eu já falei aqui, que aparece uma novela, agora não é novela mais. Agora já virou bagunça mesmo, porque o tempo que faz, não decide se comprou, se não comprou, diz que o dinheiro estava lá no fora, agora não sei, o Tony Braga diz não recebeu, e até agora nada nem de comprar o terreno, nem de pagar o terreno, nem de fazer o campo. Quando que vai fazer isso aí? Quando que vai comprar? Ou vai ficar só em conversa? Outra coisa, a estrada dos Rosão, que tanto vem cobrando, até agora nada feito, a estrada está ficando ruim, qualquer chuvinha que dá, o pessoal não sai, não sobe, não desce lá. Tem sido cobrado muito por aquela estrada lá, já até foi procurado pelos moradores, foram conversar com a prefeita está fazendo projeto para fazer essa estrada, mas até agora nada feito. E por sorte que, de um lado, que infelicidade não ter chovido, porque para nós é ruim a falta d'água. Mas pela estrada lá que não choveu muito, porque senão o povo está ilhado lá, não ia sair também não. Hoje ainda foi procurado, até um vereador Mirim falou aqui, sobre a rua José Braz Filho, que foi mexido na rua lá e está muito brejo. Dá uma passada de máquina lá, foi para você colocar um pouco de cascalho, porque tem os moradores que estão sendo prejudicados. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite. Carlos Eduardo Souza. Sim, senhor presidente. Osmar Sarru, que você falou, José Braz Filho, ele perto do Walter ali, né, que foi feito a esgoto, né? De água também. Então, eu queria agradecer aqui o Paulo Braz por ter me recebido essa semana que passou, na questão que eu fui falar com ele a respeito das pontes. Já foi falado aqui, a ponte do Oliveira, a ponte lá em cima do Zé Firmino, a ponte aqui que eu já fiz 3 pedidos aqui que divide aqui o terreno onde é o João Henrique aqui e do Dalmo aqui, que está terrível. Aí ele me recebeu, falou que já estava arrumando Ferreirinha estava cortando as madeiramentos. Então, quero agradecer e quanto mais breve possível que faça esse reparo nas pontes, porque o pessoal está reclamando.
Agora vai começar aí as pães de café, tudo, né? E precisa ter essas estradas aí com rodagem. Essa do Cor da Onça mesmo ali do Oliveira e tanto do Zé Firmino, essa de rodagem, tem muito café ali, então que faça essas pontes. Também aí, para a gente evitar de transtorno aqui, a gente sabe que o tempo nosso está mudado, está virado. Eu já cansei de falar aqui que as estradas se fazem na hora da estiagem, a estiagem está aí, né? Mas está no tempo, na data, mas hoje, vocês veem, choveu aqui. Então, para evitar de transtorno, a gente fica aqui batendo boca aqui, que faça agora, né, o serviço onde tem que ser feito, que nem o Paulinho falou, do Morro do Murilo. Tem um pedido nosso aqui, já faz faz ano, ou sei lá, não é o pedido dele, ele queimou no golpe aí de não ter feito, mas é dos arrendatários lá do sítio, que é o Cacá e Bonamiche. Precisa ser feita aquela estrada dele, e tem o café lá para ser retirado, não é? Precisa se fazer o restante dos carreadores, então aproveitar aí para fazer esse serviço. Aproveitando também aí, que eu estou falando lá do setor de obras, eu queria fazer uma pergunta para o nosso colega Benoni, se o senhor puder me responder. Qual que é o procedimento da máquina de limpar o café? Ela limpa o café, é pago, é a prefeitura que paga? Isso é o povo que quer saber? Se o motorista é pago, se a pessoa tem que pagar, se ele vai no final de semana, lógico que daí no dia dele ele paga separado. Agora no meio de semana é a prefeitura que paga ou o motorista está cobrando para ele? Se o senhor puder responder? No exato momento, não, mas eu posso trazer a resposta na próxima reunião. Eu agradeço, porque o pessoal diz aí que está cobrando no meio de semana. Ele é um funcionário, então ele está cobrando no meio de semana, então fica estranho isso aí. Isso é o papel do vereador, a gente tem que trazer que o pessoal está cobrando. Agora, uma pergunta para o novo colega Zé Ricardo. O pessoal fala assim, por que você pergunta para o Zé Ricardo? Porque não é que eu pergunto para o Zé Ricardo. Eu posso perguntar para o Ivan, que eu perguntei semana passada, pergunto para o Zé Laércio, né? Antes, até o Zé Laércio, o Zé Ricardo, você não agradeceu o Zé Antônio aí, porque o Zé Antônio foi na festa ontem, nos ajudou lá nos armates, né, Zé Antônio? O Zé Ricardo, o que o povo nos pergunta, e você deve estar por dentro, que a gente esteve junto naquelas reuniões que eu marquei ano passado, é a respeito da academia ao ar livre. O pessoal da Vila, lá Nossa Senhora, está perguntando, vai indo para 4 meses, 5 meses e nada. E eu estive em contato com o senhor falou que já estava até prontificada, né? Então, se o senhor puder explanar para o pessoal, ele está nos ouvindo, para a gente saber a que pé que está, né? Tanto da Vila Nossa Senhora como dos outros bairros que a gente esteve aí falando com o pessoal, né? Monjolinho, o próprio bairro dos Romas, a gente esteve lá, Boaventura. Então, mas o senhor falou para mim que já está quase pronta da Vila. Então, se o senhor pudesse explanar. Realmente a informação que eu tive, vereador, na época foi essa. Eu confesso que esse assunto eu não procurei mais informação, mas o senhor tem razão, faz bem tempo que o senhor me cobrou isso e eu tive essa informação, inclusive uma das academias já estavam aqui prontas para serem instaladas, aguardava ainda a infraestrutura, o local adequado, preparado, pronto para receber essa academia. Mas a situação atual hoje eu não sei, eu posso, conforme o novo vereador Benoni se prontificou em trazer essa resposta na próxima reunião, eu me comprometo, como sempre fiz, devo trazê-la na próxima reunião, uma informação precisa de o prazo, se já existe agendado um prazo real para a instalação desta academia, né? Ou pelo menos dessas duas que já estavam prontas aí para serem instaladas. Eu agradeço. Deixa eu aproveitar, se o senhor me permite, dentro da sua fala, o senhor estava falando com referência à estrada lá do Cacai. Então, essa semana aconteceu lá um problema entre ele e a vizinha lá, e eu acabei intervindo na questão a pedido de outras pessoas para que a coisa não partisse talvez para um lado pior. E aí eu consegui, graças ao bom senso das pessoas, não a mim, mas ao bom senso das pessoas, faltava alguém, um interlocutor, alguém intermediar essa conversa, e eu acabei acertando e me comprometer, e a prefeitura se comprometeu comigo, pessoalmente, de que não no decorrer dessa semana, mas no decorrer da semana que vem, porque essa semana é uma semana curta, né? Mas no decorrer dessa semana, esse problema lá, aquela água que está de forma inadequada lá, a falta daquele cascalho, enfim, aquele trechinho lá vai ser resolvido no decorrer, no máximo, da semana que vem, não desta agora, porque a semana é curta. Obrigado, senhor vereador. Eu agradeço, o senhor está por dentro do assunto, o senhor sabe que até tem um dos familiares do senhor que aluga lá em cima,
Porque a senhora que o senhor fala, ela plantou grama, tudo, desviou água, aquela água vem até no asfalto, né? E não sei por que cargas d'água não fizeram o cancelamento dele, ele precisa, mas o senhor já está por dentro, eu agradeço aí. Também agradeço a explanação sobre a Academia do Ar Livre, porque a gente esteve nos bairros e fomos muito bem recebidos. Agora você vai na Nossa Senhora, que viu a senhora hoje, vem a senhora, você fica sem jeito. Pô, vocês estiveram aqui, a academia estava pronta e não saiu nada, como é que a gente faz? Então, eu falei, vou abordar esse caso, o senhor vê para a gente lá. Né? Também eu gostaria de parabenizar aqui o pessoal do Recanto Quincas, né, pelo belo trabalho que estão fazendo. O que precisar da minha pessoa, eu estou sempre à disposição. Gostaria de parabenizar aqui o colega Zé Laércio Barbosa pela passagem do aniversário aqui do último dia 6/4. No mais, eu agradeço. Muito obrigado, boa noite. Concede a palavra um pouquinho, Carlos Eduardo? Claro. Eu queria só falar um pouquinho sobre a máquina de café aí que você falou. Não sei se vou conseguir explicar direito. Só que a máquina teve limpando lá no bairro nosso, até limpou café para mim lá 3 dias. E da parte da prefeitura não é cobrada nem um centavo. Só que tem o Sinésio que está limpando café. E às vezes a pessoa até já limpa o café vendido. E precisa que limpe dentro de pouco tempo. E o Sinésio, ele tem trabalhado muito bem na máquina. Às vezes ele pega até antes das 7, e como foi feito para nós lá, parou 8 horas da noite. Então, eu acho que nada mais justo que quem limpa o café, que se for para pagar uma máquina para beneficiar um café hoje, é R$6 por saco. E no caso nosso lá, limpou 3 dias, limpou 400 sacos de café limpo, e aí fica por conta do produtor. Dá uma gorjeta, porque ele está trabalhando ali fora do horário, e isso aí vai de cada produtor. Se quiser dar 50, se quiser dar 100, dá quanto quiser, mas não é obrigatório. E eu acho que essa máquina ficou parada aí no pátio durante muito tempo, foi muito comentada até nessa casa, pelo o maquinário caro, o caminhão caro, fica parado, até falaram, vamos tirar essa máquina do caminhão, usar o caminhão para outra coisa, e hoje está vendo o benefício que essa máquina está fazendo na zona rural. Tanto que um conselho, primeiro ano que eu limpo café, primeiro ano que eu vendo café limpo, um conselho que eu dou a todos os produtores de café: procure essa máquina da prefeitura e beneficie seu café, porque o que a pessoa perde de vender um café sem limpar é um absurdo. Então, a prefeitura está fazendo um ótimo trabalho, e essa, nem falei, gorjeta, é dado de livre e espontânea vontade de cada produtor. Muito obrigado. Eu tenho certeza que essa máquina vai trazer vai fazer um bom serviço. Não é eu que estou perguntando, limpou até para o colega Zé Laércio esse ano que passou, né? Hoje, rumores que eu perguntei, até porque eu não sou contra, eu quero que trabalhe mesmo, que ele falou que o dia dele é 100, né? O meu dia é 100, mas você não 100, né? Como é que seu dia é 100? Eu não tenho nada contra, eu acho que vai dar precisão, né? E a máquina tem que trabalhar mesmo, né? O dia é 100, então, mas eu achei estranho, mas eu não tenho nada contra, para mim pode cobrar até 500, a pessoa pagou lá, que vá lá, e que desde que faça para todo mundo, que eu falei, essa máquina é para trabalhar para todo mundo. Outra coisa que o senhor falou, o senhor entende, a gente mexe, que o pessoal que produz o café, ele tem que limpar o café sim. Por quê? Ainda mais esse ano que não teve grano do café, o café que não granou, o café que deu pretinho, tudo, ele vai tudo na escolha. E essa escolha fica para o comprador. Então tem que sim, fazer um trabalho sério em cima dessa limpagem do café, que quem ganha é só o produtor. Além disso, ainda ganha palha, né? Então, o que eu vim falar, eu não tenho nada contra cobrar. O pessoal que pergunta quanto que é, porque ele falou que era 100. Então, nada mais justo que o povo saber, não é tanto e tal, ou não é, né? É isso aí. De voltar a palavra ao vereador Osmar Benedito de Mira. Eu até já falei bastante, mas sobre esse do Sinésio, inclusive ele beneficiou o café para o meu irmão lá. Meu irmão deu uma gorjeta para ele, ficou contente. Agora, se ele está cobrando, não está cobrando, eu não posso falar nada. Meu irmão deu a gorjeta para ele, até inclusive foi eu que entreguei a gorjeta para ele, e pelo esforço dele. Não
Agora, se ele está cobrando aí 100, ou 50, ou 200, eu não posso falar porque eu não vi. Mas meu irmão deu a gorjeta porque achou que merecia pelo trabalho dele. E outra coisa, saiu comentários no pátio que os caminhões não estão trabalhando porque os vereadores pegam e ficam proibindo contratar motorista e o pessoal do concurso não está vindo. E os vereadores não estão proibindo contratar motorista, não. Eu, por exemplo, estou falando sempre chamar o pessoal do concurso, não só de motorista. Por que não chamou o mecânico? Por que não chamou o enfermeiro do posto de saúde? Tem gente que passou no concurso de recepcionista, está esperando chamar, e tem outros cargos que está de recepcionista. Então, não é só de motorista, não. E se fosse para falar de motorista, hoje só poderia ter 2 motoristas contratados, um no lugar do Zé Vicente, outro no lugar do Guilherme, e tem 3. Então, ninguém está falando nada que proibiu contratar, é só para seguir a lei certa. Então, será que o mecânico também não chamou o mecânico porque o vereador proibiu? A recepcionista, as enfermeiras do posto de saúde, será que não chamou? Se põe na vaga do concurso, tem que chamar sim. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria aqui de também estar parabenizando o vereador José Laércio pela passagem do seu aniversário no último dia 6. E vou dar a palavra ao Benoni Teixeira. Também não poderia deixar de agradecer, parabenizar o colega Zé Laércio, não só pelo aniversário, pelo programa que ele faz na rádio, ele e o Mário Jamberg. Parabéns, colega Zé Laércio, por tudo, por seu aniversário, pelo seu programa. É muito bonito, muito bem feito. Aquilo dá uma acessibilidade para as pessoas religiosas. Isso é muito bom. Parabéns. Né? Eu gostaria também de estar avisando o pessoal da comunidade do bairro Cambuí que o curso de maquininha roçadeira será realizado quarta e quinta-feira. Devido à Semana Santa, foi adiantado. Agradecer a Neuza do bairro Pessegueiro pela ajuda, o apoio que deu para o Senar chegasse até lá. Eu gostaria de agradecer. E também deixar aqui o recado para o bairro Córrego da Onça, que a vacina de brucelose será realizada na próxima terça-feira, dia 22, dará início no Joaquim Moreira e subirá até a divisa com Borda da Mata. E nada mais havendo a tratar, e sob a proteção de Deus, encerramos o nosso trabalho.